Tem gente que está a alguns passos do próximo romper, mas para. Por quê? Porque não aceita o processo. Irmão, superação não é para qualquer um, porque se fosse, todo mundo recomeçava. Superar em alguns momentos é você fingir que não está vendo algumas coisas para avançar. Mas tem coisas que não dá pra gente fingir que não está acontecendo. Você precisa avançar mesmo que elas estejam lá. Superação não é para qualquer um, porque se fosse, todo mundo recomeçava. Mas existem momentos em que a gente precisa parar de olhar para aquilo que não é como a gente imaginou que seria e começar a construir aquilo que a gente deseja que seja. Se está comigo, diga amém. Superação significa, irmão, a qualidade de aprender a apagar o passado para redesenhar o futuro. Superação está diretamente conectada à resiliência, à velocidade com que você se levanta depois que você tropeça. Superação é uma qualidade indispensável para a gente continuar, mesmo quando tudo tenta parar a gente. E a grande verdade é que você só vai viver os seus sonhos se você tiver coragem e ousadia para se lançar. Mas vai ter momentos que algumas coisas vão fugir do teu planejamento. Isso é superação. Superação é a gente entender que o nosso último sucesso não pode se tornar o nosso fracasso. É a gente entender que as coisas que vivemos até aqui não se comparam com as coisas que estão adiante. É a gente entender que os milagres que nós vivemos têm que ser a base para a construção dos próximos milagres e não ser tudo que a gente tem. Irmão, superação é não parar no primeiro não, é não parar nas primeiras portas fechadas. Superação é continuar mesmo que ninguém acredite em você, com a certeza de que quem te chamou acredita. Superação, irmão, você vai aprender a não depender de aprovação de mais ninguém. Para superar, você vai precisar aprender a não olhar para as circunstâncias. Para você superar, você vai ter que aprender a abrir mão de algumas vaidades, algumas vontades, alguns desejos. Por quê? Porque você sabe o que queima no teu coração. Você sabe o propósito pelo qual você está sendo consumido. Tem gente que está a alguns passos do próximo romper, mas para. Por quê? Porque não aceita o processo. Irmão, superação não é para qualquer um, porque se fosse, todo mundo recomeçava. Superação não é para qualquer um, porque se fosse, todo mundo recomeçava. O Mike Tyson sendo entrevistado por um repórter, o repórter falou: cara, é verdade que 6 da manhã você se levanta para correr todos os dias? Ele falou: claro que não. 6 da manhã eu já estou correndo. Eu acordo às 5. E se eu souber... Aí o repórter falou assim: mas por que você faz isso? Você é o campeão mundial. Ele falou: é por isso que eu sou campeão mundial. Porque enquanto eu treino, os meus adversários estão dormindo. E se eu souber que alguém está acordando às 6 da manhã para correr, eu vou acordar às 4. E se eu souber que alguém está acordando às 5, eu vou acordar às 3. E se eu souber que alguém está acordando às 3, eu não vou dormir para continuar treinando. Irmão, isso é alguém focado, que entendeu que não tem tempo para dar desculpas. As nossas desculpas convencem pessoas, mas elas não mudam histórias. O que eu quero compartilhar é que as crises fazem parte, os desafios fazem parte, mas a superação é o que separa meninos de homens. A gente olha para a história de Paulo, e tem um dos momentos da história de Paulo em que ele é picado por uma cobra. Você já sabe do final da história. Paulo quase morreu, mas termina como um instrumento de cura. A gente olha para a história de Davi. Davi enfrentou gigantes, leões, ursas, quase morreu, mas se tornou rei sobre Israel. A gente olha para a história de José, vendido pelos irmãos, foi para uma cova, foi para a prisão, quase morreu, mas se tornou governador do Egito. A gente olha para a história de Jesus, irmão, fez milagres, andou sobre as águas e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Você percebe que todos os heróis da fé antes de Jesus quase foram, mas Deus manteve. Depois de Jesus, alguns até foram, mas Deus trouxe de volta. Irmão, a gente está aprendendo uma dinâmica a partir de Jesus. É que não tem a ver apenas com Deus permitir que a gente passe. Olha para mim, irmão, essa fé que acha que o fato de eu estar passando uma crise significa que Deus me abandonou é uma fé infantil.
As coisas não são binárias assim, preto ou branco. Não são assim. Você está bem, Deus te ama. Você está mal, Deus te esqueceu de você. Não, não são assim. Porque o mesmo Deus que protege também é o Deus que permite. Deus permitiu a cova para José, mas Deus protegeu José na cova. Deus permitiu a fornalha para aqueles jovens, mas Deus protegeu eles na fornalha. Deus permitiu a cruz para Jesus, mas Ele trouxe Jesus dos mortos de volta para a vida. Deus permitiu a picada da serpente em Paulo, mas Deus protegeu Paulo do veneno da serpente. Irmão, Deus permitiu você passar por alguns momentos difíceis, mas olha só, você está de pé, Deus protegeu você. Agora levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é superação. Superação é a gente entender que o nosso último sucesso não pode se tornar o nosso fracasso. É a gente entender que as coisas que vivemos até aqui não se comparam com as coisas que estão adiante. A gente entender que os milagres que nós vivemos tem que ser a base para a construção dos próximos milagres e não ser tudo que a gente tem. Irmão, superação é não parar no primeiro não, é não parar nas primeiras portas fechadas. Superação é continuar mesmo que ninguém acredite em você, com a certeza de que quem te chamou acredita. Superação, irmão, você vai aprender a não depender de aprovação de mais ninguém. Para superar, você vai precisar aprender a não olhar para as circunstâncias. Para você superar, você vai ter que aprender a abrir mão de algumas vaidades, algumas vontades, alguns desejos. Por quê? Porque você sabe o que queima no teu coração. Você sabe o propósito pelo qual você está sendo consumido.